no Pet News de hoje tem uma reportagem super fofa. 2 filhotes que são assim verdadeiros grudinhos das mamães. Uma espécie que não é muito comum aqui na nossa região. E quem foi conferir detalhes pra gente é a repórter Tamires Schlegel. Olha só. E hoje eu tô aqui em Pomerode para mostrar para vocês uma curiosidade. Na verdade, duas. 2 filhotes de uma espécie de animal nasceram aqui, no zoológico. Eu vou te dar uma dica para ver se você aí de casa já adivinha qual que é. Ele é silvestre, mede em cerca de 2 metros e não tem dentes. Tô falando dele, o nosso tamanduá bandeira. Nasceu, como qualquer outro filhote, a nossa pretensão é que a própria mãe que cuide, né? E aí quando nasceu a gente ficou acompanhando e a mãe já apresentou os cuidados, né? Limpando, cuidando realmente. E aí é só a gente ir monitorando. É bem difícil de a gente ver quando um filhote assim está mamando, porque normalmente as mães deitam e quando deitam elas colocam a cauda por cima. E aí fica totalmente coberto, então para a gente ter certeza que o filhote está mamando, então era complicado, era ficar um tempo ali observando, ver se ela erguia a cauda, a gente conseguia ver ele pertinho da mão, fazendo a sucção para ter certeza. E aí veio o segundo, de novamente, né, aquele processo de vir, ficar cuidando, mas é como eu falei, é sempre dar prioridade para a mãe estar cuidando. Se acontecer de alguma coisa de rejeitar, nascer com alguma coisa que a gente precise interferir, aí sim a equipe técnica vai e retira, né, do local para fazer o cuidado interno. Mas aqui foi tranquilamente, né, cada uma cuidando do seu filhotinho tranquilamente. Uma curiosidade interessante dos filhotes do tamanduá bandeira é que eles costumam ficar ali, agarradinhos nas costas das suas mães, procurando mais conforto e segurança. Isso pode acontecer até os 6 meses de vida, quando eles começam então a se interessar por alimentos. Nasceu, vai direto para cima. É muito engraçadinho que ele escala a mãe e fica ali. Às vezes eles ficam ao contrário, com o rabo perto da cauda da mãe, né, da cabeça e vice-versa, mas eles sobem e agora, né, que eles vão começar a sair de perto da mãe e começar a acompanhar. Mas vai ficar uns meses ali ainda grudadinho em cima da mãe. A gente já viu que ele já fica próximo da ração do qual a mãe se alimenta, mas ainda não se alimentou. Então ainda está só do leite materno mesmo. Outro fato interessante é que o tamanduá bandeira, em seu habitat natural, ele pode ingerir até 30 mil insetos por dia. Como eles estão com a gente já tem alguns anos, então até 2018 mais ou menos, a gente, né, preparava uma papa. Justamente uma papa porque não tinha nada grande, era tudo picadinho, tudo moidinho, justamente para que o animal pudesse engolir sem precisar mastigar, já que é um animal que não tem dente. Em 2018 foi então elaborado uma ração própria para esses animais. E aí a gente foi fazendo a transição até que hoje todos os nossos tamanduás aqui do zoo, que não são poucos, comem somente ração. E tem um tamanduá que vocês tiveram que também cuidar, né? Auxiliar nos cuidados quando ele foi um pouco negado pela mãe ali, né? Como é que ele está hoje? Pode falar como foi essa adaptação do mestre? Ele nasceu em novembro, esse filhote. Foi o filhote, né, o terceiro atrás. Foi nascido aqui em novembro do ano passado. E a mãe não apresentou cuidados parentais, o filhote nasceu prematuro. E a gente precisou então interferir, porque a vida do filhote corria perigo, né? Então a gente precisou tirar e foi sendo criado então pela equipe técnica. Inclusive à noite a gente tinha que estar amamentando esse animal a cada 2 horas e era na mamadeira com leite próprio que a gente preparava. E com uns 3 meses mais ou menos ele foi para uma área externa daí, para ir se acostumando com o clima, né, realmente fora, porque até então ele ficava numa salinha aquecida, a gente foi tirando aos poucos, até que ele foi para a área externa, ficar num recinto, numa área interna do zoo ainda, e depois, com uns 6 meses mais ou menos, que ele foi para a exposição, ali onde ele fica hoje, junto com o pai dele, que a gente também conseguiu agrupar. Então tá o pai e o filho hoje tranquilamente vivendo num recinto. E uma observação, né? Que nem vocês cuidaram porque era preciso para a sobrevivência dele. Isso. Porque o tamanduá não é um animal domesticável. Não, não. Mesmo esse que a gente criou, né, com todo o cuidado, quando ele já começou a ficar grande, que ele foi para a parte já externa, né, ali pro recinto, a gente já não tem mais contato com ele direto.
Realmente, quando a gente vai entrar no recinto, ele fica fechadinho no cambiamento. E quando estiver no cambiamento, ele fica para a área externa do recinto. A gente não tem contato com ele mesmo, ele sendo criado aqui. Nossa intenção não é humanizar o animal, né? É que ele saiba que ele é um tamanduá, que ele tem o pai dele, que ele vai ter uma função que é reproduzir, já que é uma espécie ameaçada. E é importante tu afirmar isso, né? Tu pode só ressaltar pra gente o porquê o tamanduá não é um animal domesticado? É uma espécie silvestre, né? Não é um gato, cachorro que a gente pode estar criando em casa. Então, por ser uma espécie silvestre, não tem a legalização para estar criando. E é uma espécie muito, para nós, o nascimento é muito importante, como eu falei, porque é uma espécie ameaçada de extinção. São vários motivos que levam a isso, mas é a caça, infelizmente, tem caça por conta disso, tem desmatamento e também tem muito a questão de atropelamentos, né? Um animal que às vezes cruza aí durante a noite, uma BR, não é fácil de ver devido à cor dele, né? Tudo escuro à noite e acaba sendo atropelado também.